Boa noite. Desculpem um atraso, 6 minutos atrasado, começando a live no dia 14 de dezembro de 2021, quase 2022. Um pouquinho atrasado, gente, porque temos um contratempo, está chovendo. E eu tenho medo de chuva. Tô brincando. Zé, pelo amor de Deus, você tá de boné. Já explico, gente, já explico. Vou esperar o pessoalzinho assistir a publi. Aqui pra mim no meu YouTube ainda não começou, agora começou, tá? Tá passando propaganda do Gil. Adoro o Gil, do iFood. Gente, o cara tá milionário, né? O cara ficou rico. A melhor coisa pra ele foi não ter ganhado o BBB. Né? Deixa o Gil falar. Quem tá me ouvindo e me vendo, por favor, gente, me ajude. Preciso saber se tá tudo certo com áudio e vídeo, porque tô deixando realmente a propaganda rolar. Acabando a publi, a gente já tá juntos, todos os mundos juntos, né? Eu não tô olhando pra vocês assim diretamente porque eu estou preocupado com um monte de coisas, porque exatamente, assim, tava tudo certo, fora a chuva. Mas o Zé, eu vou esperar mais um pouco, né? Deixa eu ver um negócio aqui. Mamamã. Tá. Tudo ok. 7 mensagens de 2 conversas. Eu não vou ver agora, tô esperando a publi. Obrigado, Soraya. E aliás, Soraya, já te agradeço quando todo mundo tiver passado já do comercial. Daqui a pouco vai triplicar o número de pessoas nessa live, porque é assim que acontece. Apesar de que tinha umas 17, 18 antes, né? Atrasou um pouquinho, o pessoal vai embora, né? Dirce, obrigado também pelo feedback do áudio e vídeo. Inclusive, já vamos dar boa noite para todo mundo. Dirce Rambo, Dulcileia Vivan, Soraya Corradi, Maria Isabel Schools, Patrícia Lopes, Zuzu Crepaldi, Valderez da Silva, Mariana Melo Brites, Nara Rodrigues, Soraya, tem um cara tricotando com o Zé que falou que tá chegando, não sei quem que é. Dirce Rambo, já falei. Rúbia Moraes, Miyoko Baba. Mariana de Melo Brites assistindo propaganda ainda. Legal, obrigado, Mariana. Falei que ia aumentar o número, gente? Tá aumentando já. Tá? Bom, vamos lá. Zé tá de boné, né? Zé tá de boné porque Campo Limpo Paulista, gente, que é a cidade que eu moro, caso ninguém não soubesse, assim, né? Impossível não saber porque tem lá no meu Facebook. Está passando por um rodízio de água, porque a captação é própria da água aqui, né? A captação tem um rio que passa aqui, essa Sabesp capta essa água and trata, muito mal por sinal, mas trata, né? Tubulação da cidade antiga, tem todo um rolê, e estamos no meio de um racionamento, né? Então por isso estou de boné, porque eu estou com banho de ontem à noite. E hoje fez calor, sabe? E eu transpirei bastante. Então ainda bem que a internet não tem cheiro. Aquele que fala que é fedido, né? E assume. Eu acho que vocês estão notando, né? Que, Zé, essa thumb aí, você ia usar a máquina. O que tá acontecendo, né? O que tá acontecendo nessa sua vida de tricoteiro? Bom, primeiro que eu preciso falar um negócio. Eu vou mostrar para vocês hoje uma maneira de fazer as listras verticais que todo mundo pede. E essa é uma maneira muito fácil de fazer. Uma pessoa com né, aquele conhecimento um pouco mais profundo vai conseguir. Eu tô meio revolto, né? Eu tô vendo agora o negócio da lista que eu fiz agora. Vai conseguir fazer, de repente, uma blusa, né? Ela vai fazer as divisões lá, precisa de ter conhecimento mesmo, mas consegue fazer uma blusa com as listras na vertical. E vocês vão reparar que tem separação ao contrário, né? Eu devia ter cortado os fios, eu não cortei, eu cortei da outra. Tem separação no começo e no final de cada tira, tá? O que leva a crer que essas tiras foram tecidas separadamente. Tudo bem, Zé, então tá bom, você fez uma costura aí, não é mesmo? Não, não é mesmo, né? Deixa eu ver aqui, gente. Simone Alves, boa noite. Glacir de Moura, Marilza Homem, Delma Paiva.
Rosana Teixeira, Maria Helena e Ana Barbosa. Boa noite, gente. Boa noite, muito boa noite para vocês. Hoje eu vou fazer uma coisa diferente, tá? Porque provavelmente na quinta-feira eu vou trazer um negócio que eu fiz hoje também. E eu fiz de presente, tá? E na quinta-feira, eu vou mostrar hoje, tá? Não tem problema mostrar hoje. E na quinta-feira da semana que vem, na quinta-feira dessa semana, aliás, eu preciso falar porque que tá tendo live hoje, né, gente? Semana passada eu anunciei que não ia ter na terça, né? Não é nessa terça, é na próxima. É só 7 dias que eu errei. Só. Nada mais nem além, não é mesmo? Bom, e aí, eu vou mostrar esse negócio, vou fazer semana que vem, porque eu achei que ficou bonitinho. Muito bonitinho. Pessoal do grupo, sabe aquele grupo? Que o pessoal que faz o Apoia-se, participa do Apoia-se? Que ajuda a gente muito. Então, o pessoal do grupo já conhece o que eu fiz, tá? Porque eu mandei foto. Eu mandei até usando. Não é nem pra mim o presente, eu mandei usando. Né? E se vocês me fizerem muito feliz hoje, com o número de pessoas, superchat e tal, eu prometo que eu reproduzo a foto que eu mandei no grupo, eu reproduzo para vocês aqui. Eu faço a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa de tudo, já comecei falando isso, mas vou repetir agora com 6 minutinhos de live. Essa live está sendo transmitida dia 14/12, a partir das 8h36, mais ou menos, da noite, que atrasou um pouco, por causa da chuva. Fiquei com medo de cair água aqui, para quem não sabe, tem um problema aqui que né, precisa ser resolvido em breve, vai ser resolvido. Tão breve quanto o dinheiro chegar para resolver isso, não é mesmo? E chove, dependendo do jeito que chove, entra água no meu quarto, mas entra muita água, não é pouca. A minha sorte é que pinga no canto da minha cama, só pinga, e não cai nada em cima das máquinas. Tá? Ana Barbosa, já dei boa noite. Cristina Massafera, boa noite. Mariana, eu acho que sei o que você fez, mas posso estar enganada. Vera Camacho, boa noite. Maria de Lourdes, boa noite. Maria de Lourdes Moreira Coquel, boa noite. Bom, gente, é o seguinte, agora é com vocês, tá? Núbia Solano, hola profe, que bello verlo. Gracias por compartilhar tus conhecimentos. Deus te bendiga e te guarde sempre. A Núbia, ela é uruguaia, se não me engano, a não ser que eu esteja muito enganado, e ela falou, me cumprimentando aqui, boa noite, que bom vê-lo, me chamou de Belo, né? Professor Belo. Ela deve estar com um probleminha na visão, né? Mas tudo bem. Bom, boné explicado, essa coisa toda que a gente vai fazer agora, né? Uma coisa diferente, porque eu mudei o negócio nos 48 da prorrogação, né? Dos 15 do segundo tempo da prorrogação, mudei tudo. Ia fazer de um jeito, ia fazer na máquina de cá. Resolvi que não, vou fazer de outro jeito. Vocês vão ver, né? Vai ser um pouco diferente. Estou usando outra máquina, inclusive. Zé, cadê a máquina, Zé? Pelo amor de Deus. A máquina tá aqui, ó, na minha frente, tá? É uma máquina diferente, que eu já mostrei aqui no canal, né? E eu vou hoje também mostrar esse trabalho feito nessa máquina, provando para vocês aí que dá para fazer em qualquer máquina. Porém, antes, eu vou ter que levantar, gente. Eu vou deixar vocês sozinhos aqui um minutinho, que eu esqueci um troço, para variar. Eu vou ver se eu consigo pegar. Só um minutinho eu já volto, tá? Não sai daí não, viu? O Zé só tá indo ali, tirando luz do caminho. A luz vai cair. A câmera, que agora a câmera vai para um lado e vai para o outro. Mas eu preciso pegar um negócio. Ai, caiu! Tô falando que quer cair? Não adianta. É sempre assim. Acidentes acontecem nas melhores famílias. E os acidentes geralmente acontecem porque a gente esquece de fazer as coisas do jeito certo. Não é mesmo? E aí dá esses rolê, dá esses probleminhas. Mas eu já tô chegando de volta, gente. Já peguei o que eu precisava. Tô posicionando aqui a câmera de novo. Vou ter que posicionar a outra câmera. Oi, voltei, gente. Estou aqui. Deixa eu só ajustar aqui para não termos problemas. Quem sabe faz ao vivo, e ao vivo é essas coisas, tá, gente? A câmera desrosqueou do tripé. Tá aqui, ó. Ei! Olha eu aqui, moço. Tô aqui, ó. Né? Deixa eu coisar aqui. Deixa eu ver se não bateu no vidro da câmera. Não. O que não seria nenhuma novidade se acontecesse, porque temos uma máquina de tricô aqui na frente. Ela, se bater, danifica.
Manuela Ornelas, boa noite. Arcília Gonçalves, boa noite. Gente, é com vocês agora, tá? O que eu tava falando, e eu vou voltar a falar aqui, do É Com Vocês, passem esse link pra todo mundo. Pra amiga, pra inimiga, pra comadre que faz tricô junto com você, pra comadre que não faz tricô junto com você e você não gosta dela por causa disso. Divulguem esse link da live, é só pegar, clicar lá em compartilhar, aí vai aparecer uma outra telinha, escrito lá, copiar, incorporar, vocês vão clicar em copiar. Deixa eu só colocar a luz aqui de novo, gente, porque senão vai dar ruim. Vocês não vão ver absolutamente nada. E compartilhem essa live. Chamem as pessoas. Tá? Fala lá, Zé. Zé não, né? Pessoal, o Zé tá ao vivo. Inclusive eu vou fazer um stories agora no Instagram, avisando que tá tendo essa live aqui, tá? Só um minutinho, tá, gente? A gente já vuelve. Já volta. Já voltemos. Ai, eu queria um gaveteirinho desse. Vamos aqui. Adicionar o seu story. Eu, lindo, maravilhoso, como sempre. Né? Vermelho aqui, vermelho aqui. Pra você que me segue por causa do Tricô à Máquina, corre lá no link que tá na bio aqui no Instagram. Tem o link do meu perfil lá no YouTube. Tô fazendo live agora a partir das 8h30, 8h36 mais ou menos. Então, se você me segue aqui por causa do tricô, vai lá no YouTube. Tô ao vivo. Deixa eu ver se ficou bom. Corre lá no link que tá na bio. Ficou totalmente confuso. Tem o link do meu, mas ok, vai. Lá no YouTube. Tô fazendo live agora a partir das 8h30, 8h36. Não, eu não quero compartilhar. Então, se você me segue aqui por causa do tricô, vai lá no YouTube. Tô ao vivo. Não. Pra você que me segue por causa do Tricô à Máquina, corre compartilhar, lá. Concluir. Tá pronto. Aí o pessoal chega. Aí, cadê? O pessoal vê lá também, né? Deixa eu ver aqui meu WhatsApp. Eu vi. Eu também vi, Patrícia, mas ó, sinceramente, hein? Eu vi. Ai, que vergonha. Vergonha nada. É o pessoal do grupo, gente. Zé, mas como é que eu faço pra participar desse grupo? Dá licença. Como é que eu faço pra participar desse grupo? Vai pra lá. Agora é chique, bem, ó. Ó. Mas é muito chique, né? Ai, que lindo. O Zé é bobo, gente. É o seguinte. Quero participar do grupo de WhatsApp do Zé. Pra ver essas coisas que ele mostra lá que eu não tô sabendo, né? Participa do Apoia-se, gente. A partir de R$20 mensais, contribuindo mensalmente no Apoia-se, você recebe benefício, não sei, vantagem também não, mas de repente uma contrapartida para sua colaboração é participar do grupo. Esse grupo, gente, tá ficando cada dia melhor, tá? Porque tá chegando mais gente, então esse grupo tá ficando cada dia melhor. Eu participo do grupo? Participo. Só que eu dou aula, né? Então tem dias da semana e tem dias que eu tô ali, né? Oi, como é que é? Tricô? Ah, tá. Só segunda-feira. Brincadeira, gente. Mas quando você trabalha com uma coisa fora, trabalha em casa, respira aquilo, né, chega momentos em que você fala assim, opa, acho que eu tô falando demais disso, né? Mas nunca é demais, gente, na boa, nunca é demais mesmo, eu gosto mesmo. Tanto que eu sou daqueles caras que muda absolutamente tudo na última hora, que foi o que aconteceu hoje. Então, para vocês entenderem toda a dinâmica do canal Tricotando com o Zé, vocês têm que tomar doses de um pouquinho, assim, de loucura, porque esse é o Zé, tá? Louco por tricô, louco pela vida, louco por ensinar, louco por, né, tudo aquilo que faz bem. Voltando a falar de contribuições financeiras, das quais eu também sou louco, tem que ser, não é mesmo? É o retorno, né? O retorno vem. Você também tem duas opções. Aqui no Superchat, ao vivo, você dá a sua contribuição, que coisa que não vem acontecendo ultimamente, né, gente? Vamos tirar esse escorpião do bolso, né? Final de ano, vamos colocar o coração aí para ser bonzinho, não é mesmo? E temos também o Pix. Você pode fazer seu Pix a qualquer momento, fora da live, durante a live. Quem não gosta de ser divulgado, eu não divulgo, tá? Eu tenho essa preocupação, as pessoas realmente me pedem. E eu quero já começar falando da Soraya. Soraya que religiosamente, todas as lives, toda semana que eu faço live, e todos os dias que eu faço live, são 2 dias por semana, ela faz a contribuição dela pelo Pix. Tá? É uma contribuição pequena? É uma contribuição pequena. Porém, eu estava pensando justamente isso, porque eu falei, de repente a Soraya fica chateada de eu falar que é uma contribuição pequena. Porém, não. Porque se a gente vai ver no mês, inclusive, Soraya, depois a gente vai conversar,
Dá mais que o pessoal do Apoia-se. Dá mais, porque são 4 lives por mês. R$5 em cada live, R$40. Então a contribuição dela não é pequena. A contribuição dela é importantíssima. Porque colabora, por exemplo, de repente, queima uma lâmpada, coisa que aconteceu recentemente. Né? A lâmpada era R$80, gente, hoje ela tá 120. Só isso que eu tenho pra falar pra vocês. Era 80, né? Quebra um tripé, quebra alguma coisa, a gente tá ali disponível. Ou se não, de repente, manutenção de máquina e tal, precisa comprar uma peça. Ou se não, de repente, preciso, coisa que aconteceu recentemente, pagar uma condução além extra daquilo... A Soraya falou, não fico não, que bonitinha. Daquilo que eu tô acostumado a fazer, que eu tô ali, né, habituado a fazer. Precisei buscar um acessório emprestado porque quero fazer live, precisei pagar a condução e assim por diante, né? Essas contribuições são extremamente importantes, mas muito mesmo mesmo. Tá? Então, gente, não fiquem chateadas de repente fazer um Pix pequenininho, uma Superchat pequenininho, não se preocupem com isso, tá? Qualquer contribuição é muito bem-vinda. Mas, vamos então àquela clássica, gente, eu tô parecendo um pastel de tão suado que eu tô. Vamos àquela clássica, necessária entrega de toda a live, não é mesmo? Tá inscrito nesse canal? Tá tentando comentar ainda? Não conseguiu? Por que não tá inscrito no canal? Precisa estar inscrito para comentar nesse canal, pelo menos há 10 minutos, mas precisa, tá? Então faz a sua inscrição agora mesmo, não perde as coisas que o Zé faz. Você tem acesso a uma porrada de conteúdo, vou falar mesmo que tá? E detalhe, gente, conteúdo de qualidade. Eu vou vender isso sempre. Porque tem o amadorismo do cara que estava aprendendo a editar, etc e tal. Tem uma frase, de repente, que repete em seguida, que eu estava vendo o vídeo esses dias. Eu olhei, eu falei, ai meu Deus, eu não deixei isso passar. Deixei, porque na época não tinha. Renderizava o vídeo em 9 horas. Se não fosse aquela versão, não ia acontecer, né? Então coisas passaram, tá? Deixa eu dar uma boa noite aqui, gente. Arcília, coitada, chegou nessa hora que tava caindo tudo, que ela falou assim, meu Deus do céu, o que é isso? Mas tudo bem, Arcília, tá tudo certo. Foi por causa disso aqui que eu fui lá buscar. Arcília Gonçalves, boa noite. Rosana Teixeira, apareceu. O Zé apareceu. Gente, eu vou ser bem sincero pra vocês agora, tá? Essa parte que vos fala, esse pedaço aqui que vos fala, é só metade. Porque a minha outra metade eu deixei cair e quebrou. Eu sou a pessoa mais desastrada. Eu me chamo de pé de gancho. Eu consigo tropeçar no ar. Tá? Eu consigo, como diz o Leon Martins, do canal Cadê a Chave? Canal Cadê a Chave? República Coisa de Nerd. Um monte de canal. Ele fala que ele atropeçou. Né? Eu atropecei no ar. Eu tropeço no ar, gente. Então, normal, né? Dirce Ramos, vídeo cacetado do Tricotando com o Zé. Certamente eu vou fazer um shorts disso, gente. Com certeza. Com certeza. Não é nem shorts, um corte, um clipe da live. A Mariana tá rindo, é claro, Sorana de Carvalho. Oi, Zé, boa noite. Rosana Teixeira, Zé, eu sou a Rosana. Rosana Guarda do Watt. Rosana, eu não entendi. Me chama no WhatsApp. Se você me tem no WhatsApp, me chama, daí eu sei quem é. Ana Maria Gomes, boa noite. Gratidão por todos os ensinamentos. Você é meu. Obrigado, Ana Maria. A Soraya dizendo que não fica, não. Rúbia Moraes, super compartilho. Obrigado, Rúbia. Vinícius Ferreira, boa noite, Zé. O Vinícius veio lá do Instagram, né? Eu tô tomando vergonha na cara, eu vou fazer live, eu publicar o story sempre, Vinícius. Gente, eu sei que deve estar dando uma travadinha, tá? Eu não sei se ninguém reclamou, mas eu imagino. E compartilhem essa live. Vocês acabaram de ouvir o Zé falando, mas o Zé vai colocar lá pra frente. Tá? Isso aqui fica de... Meu monitorzinho fica olhando ali, de repente... Deixa eu deixar os comentários na tela. Não, sai daí. Deixa eu colocar os comentários na tela. Pronto. É verdade que só tem máquina nova na Lanofix? Onde é o melhor lugar para comprar máquina? Qual você recomenda? Vamos lá. Qual eu recomendo? A gente já falou extensamente sobre isso aqui, Ana Maria. A melhor máquina é a máquina mais bem operada. Tá? Claro que a gente tem alguns modelos que são vendidos na Lanofix. Inclusive eu trabalho lá, tá? Sou professor lá. Então na Lanofix a gente tem máquinas novas e seminovas. Não é só máquina nova. Tá? É que a única empresa que tem máquina nova é a Lanofix. Tá?
Então, assim, qualquer máquina que você quiser, a gente vai ter lá, desde a máquina mais acessível, que é da série 300, que são excelentes máquinas, e são as máquinas que continuam tendo peça de reposição, etc e tal. Você tem máquinas novas. Tem máquina Eugene seminova, tem a Lanofix nova geração, que é parecida com a Eugene, também nova, tá? Eu vou ter que mudar um negócio aqui, gente, porque senão vai travar muito pra vocês aí. Deixa eu só... Será que se desclicar... Opa, volta pra trás. Ai, meu Deus, não. Vai pra cá, vai pra cá. E voltei. Vocês viram como é que é o nome? Bastidores aqui. Hoje é o dia da cacetada, gente. Não tem jeito. Agora eu acho que eu posso voltar pro modo estúdio. No modo estúdio não, sair do modo estúdio assim não sobrecarrega, gerando mais um videozinho. Rosana Teixeira, Guessá. Ai, volta pra cá. Ana Maria, Cecília Eurico, boa noite. Perdi o que aconteceu? Perdeu. Perdeu. Vinícius Ferreira, isso mesmo. Acabei de ver você divulgando pelo Insta. Rosana Teixeira, eu consigo tropeçar em mim mesmo. Rosana Teixeira Guessa. Acho que é isso, né? Aparecida Donizete Quevedo Gonçalves. Oi, boa noite. Primeira vez que assisto uma live sua. Este ano não fiz nada em tricô. Então, o ano que vem, e o finalzinho desse ano, você vai fazer. O Zé vai trazer um negócio na quinta-feira, gente, porque o Zé é pai de pet. Né? Não mora comigo, todo mundo conhece o Alfredo. Né? A Patrícia Lopes chegou, não é mesmo? E aí, gente... Antes, deixa eu só colocar um negócio aqui. Mas acho que eu vou colocar com vocês. Deixa eu ver... mas de qualquer forma eu vou ter que ir pro modo estúdio. Não vai ter jeito. Face log, pelo menos enquanto eu ajeito aqui, eu deixo no modo estúdio. Depois eu tiro do modo estúdio. Que eu acho que vai dar certo. Vou ter que arrumar aqui a câmera, gente, porque agora é móvel o negócio aqui. E a câmera caiu, vocês viram, né? Junto com a lâmpada, junto com tudo. O que vocês viram despencando aqui, gente, é o negócio que eu uso para fazer iluminação. Chama Softbox. E aí eu lembro que na época que eu tava fazendo, começando a querer fazer o canal, etc e tal, eu pensei em fazer ele, etc e tal. Não deu muito certo a ideia. Deixa eu só descer mais um pouquinho isso aqui. Ô neném, solta aí. Isso. Aí a gente prende aqui e puxa isso aqui pra cá. Joia, era isso que eu queria, gente. Eu queria arrumar aqui, deixa eu ver se dá pra ver. Vou ligar essa outra lâmpada para iluminar aqui, daí essa lâmpada, enquanto vocês estão aí, eu vou por aqui, porque a gente já vai para a máquina, tá, gente? Já dei todos os meus recados, a máquina dá uma estouradinha no branco, vou mudar de tela agora para vocês verem o que eu tô fazendo, tá? Como eu disse, vai dar uma travadinha agora, né? Meu Deus do céu. Deixa eu colocar aqui as duas e depois sair do modo estúdio. Pronto. Aí eu faço a transição por lá, ele não sobrecarrega tanto o computador, tá? Vou mudar de câmera. Pronto. É isso que eu quero que vocês vejam. Quem não conhece esta minha belezura, não é mesmo? Essa coisa fofa é a minha SK313, tá? Rosana Teixeira, eu consigo tropeçar em mim mesma... Cheguei no chat, mas estava olhando. Te vi derrubando tudo aí. Pois é. Ana Maria, que linhas são essas que você usa? Onde encontro? Eu uso geralmente o Seridó, da Lansul. E também uso o Belcrio, também da Lansul. Zé, quer dizer que você só usa Lansul? Mais ou menos, gente. Mais ou menos. Tem outros fios aí que eu uso também, mas eu tô sem. Então não tem muito sentido eu fazer a divulgação deles. Eu vou colocar as escovinhas do Trama aqui, que eu tô mais perdido que segue em tiroteio. Que nessa máquina a escovinha do Trama tem a escovinha desse lado aqui. Eu já mostrei isso em live, tá, gente? Pra fazer o jacare, tem essa que coloca desse lado. Eu espero estar colocando certo. Esquerda. Maravilhoso, hein? Eu tava colocando certo do lado errado. Só isso. Esquerda. Mão esquerda. E vou colocar essa daqui, que é a escovinha nessa posição, para fazer o trama, tá? Mas eu vou ensinar uma coisa, e tô ensinando com essa máquina, que é para você ver que dá para fazer em qualquer máquina. Por que eu tô ensinando nessa máquina aqui? Deixa eu só mudar um pouco a luz aqui.
Porque todo mundo fala assim, mas você tá fazendo, você tem 280, 280, 280. Eu falo, gente, eu tenho trocentas máquinas, então eu vou começar a mostrar elas mais. Para mostrar que dá para fazer. O que eu vou mostrar aqui para vocês? Montagem de ponto com escova do trama. Tá? Deixa eu ver se vai precisar mudar, porque geralmente é aberto. É isso, é aberto mesmo. Então a gente tem aqui, gente, escovitas do trama colocadas, né? Então se você tem uma 280, é só baixar a alavanquinha aqui do lado, né? Que tem uma alavanquinha do lado do braço. Se você tem uma SK321, 22, 23 ou 26, a escovinha é colocada, né? Tem um bracinho que tem as duas escovinhas, e ela é colocada no braço e presa junto com o parafuso aqui. Se você tem uma 280 ou uma Eugene, a na Eugene fica aqui na frente, né? A alavanca que aciona, e a 280 aqui do lado. Então eu coloquei aqui uma quantidade X de pontos, 10 pontos. Vou selecionar as agulhas em um por um. E a novidade também está nisso, tá, gente? Eu quero fazer as coisas assim agora. Que vocês vejam assim, tá? Eu sei que está estourando um pouquinho aqui o carro, porque o carro é muito branco. Deixa eu ver se no celular tá estourando um pouquinho. Mas é melhor você que estoure o branco do que vocês não verem o que eu estou fazendo, tá? Estou pegando o fio aqui, que eu vou eleger ele como meu fio de separação, e coloquei no guia-fio da máquina. Vou passar o fio por baixo. Aqui, ó, tá vendo? Do guia-fio tá vindo para cá. Passei por cima das agulhas que estão em suspenso. Estou na regulagem 5. Faço uma carreira. Os pontos já estão montados. Volto. Dou uma olhada, ver se está tecendo direitinho. E aí aqui eu já começo a tecer. Estou tecendo aí uma quantidade de carreiras para começar o meu trabalho, tá? E aí, gente, o que acontece com este tipo de trabalho que eu vou fazer? Estou mostrando aqui a amostra que eu fiz, onde eu fiz a emenda de 4 painéis de cores diferentes, tá? Cores diferentes emendadas uma na outra. Eu sei que o azul esse azul é o mesmo que esse, tá, gente? Mas eu fiz, ó, 3 emendas aqui no meio sem fazer costura. Eu não parei para costurar isso. Eu simplesmente teci uma primeira tira. Tá difícil hoje, hein? Que é essa daqui. E depois eu vou fazendo o que eu vou ensinar para vocês agora, para continuar fazendo isso sem costura, tá? Eu vou diminuir a regulagem dessa máquina. Deixa eu ver como é que está a separação aqui. Vou diminuir para 4. Isso, 4. E vou pegar o contador da minha máquina, da 280 que está aqui atrás. Que eu esqueci que eu tenho um contador só. E eu preciso colocar ele aqui. Precisa ser o de lá. Espero que funcione. Funciona. É tudo meio que na Lanofix, é tudo meio que intercambiável, né? Fica meio fácil de colocar de uma máquina para outra. E o Eugene também, né? Mas você vê, eu tô com uma 313, que é uma máquina antiga. O acessório da 280, que é o contador, funciona nela, né? Maria... Ah, tá, já respondi. Ana Maria. Que linhas são essas que você usa? Onde eu encontro? Fio industrial, Seridó. No caso do fio de verão é o Seridó 230 e o 228 Belcril HB, que é a lã, que é o fio acrílico com textura de lã. O Seridó é 50 algodão, 50 acrílico. O Belcril é 100% acrílico, é textura de lã mesmo, tá? Essa é a melhor marca de fio para mim, né? O Seridó é o melhor fio de verão para mim, e você vai encontrar em fornecedores de fios industriais. Zé, como é que trabalha? Tem no canal um vídeo onde eu explico exatamente como que eu faço para trabalhar com fio industrial, tá? Bora lá, e explico mais coisas também. Vamos continuar então aqui fazendo esse trabalho que eu comecei. E para fazer esse trabalho, gente, eu preciso que vocês tenham só ver se está focando, tá? A noção de que a lateral do tricô... Será que é melhor mostrar uma outra cor? Nesse fio aqui fica horrível. Mas a lateral do tricô é uma alça comprida, que é essa alça aqui que eu estou pegando com o transportador,
e um nozinho. Uma alça comprida, um nozinho. Uma alça comprida, um nozinho. Tá? Só olhar na lateral do tricô que vocês vão ver isso, ó. Deixa eu focar. Aqui focou. Então, ó. Nozinho, laçada comprida. Nozinho, laçada comprida. Essa laçada comprida... Essa laçada comprida, ela representa duas carreiras. Ela vai e volta. Tá? Assim como o nozinho também. Se você contar só nozinho, você está contando de duas em duas carreiras. Se você contar só laçada, está contando de duas em duas carreiras também. Então é isso que a gente vai usar para fazer. Cada tira dessa aqui que eu teci tem 82 carreiras. Tá? Zé, então quer dizer que eu preciso que tenha cada uma, preciso contar as minhas carreiras para fazer isso? Precisa. Porque você precisa que cada uma delas fique com o mesmo tamanho daquilo que você fez da primeira vez, na primeira tira. Tá? Boa noite, Gláucia. Adriana Vicentini, boa noite. Joana Ramos fez uma pergunta, eu já respondo. Cecília Eurica, tua máquina antiga brilha nas tuas mãos. Ela é bonitinha. Ela é um item de colecionador, gente. De verdade. Tanto que eu nem a uso muito por causa disso, tá? E ela veio assim... como eu disse, eu não lembro a história dessa máquina. Eu acho que eu comprei. Ou eu acho que foi uma pessoa que... Eu acho que não, eu devolvi aquela máquina. Uma 313 que eu fiz revisão. E que a pessoa não pagou a revisão. Mas eu acho que não, eu tô me enganando redondamente nisso. E a pessoa nunca mais me procurou, se for o caso. Mas eu acho que não, eu comprei essa máquina mesmo. Eu comprei. Tô colocando pezinho aqui, gente, porque a gente vai precisar do peso. E vou trabalhar com fio rosa, tá? Esse fio que é uma das tiras aqui, que é esse rosinha aqui, é o mesmo, tá? Então, essa variação de branco é da câmera, tá, gente? A gente tem que conviver com ela. Eu vou parar, gente, na... A Joana Ramos está dizendo assim, que ela é de Minas Gerais. Joana, melhor lugar para você comprar fio é Monte Sião, tá? É lá que tem os distribuidores. Eu vou parar nessa pergunta. Eu vou responder aqui. Joana Ramos, seria melhor então que o fio Amparo Soft Verão? Você tem que comparar a composição. Se o Soft Verão, que eu acho que não é 100% acrílico o Soft. Se ele é 100% acrílico, ele é um fio esquisito de verão, porque 100% acrílico vai ficar quente, tá? Se você está falando do Acry Cotton, que é da Amparo, 50 acrílico, 50 algodão, aí ok. Você não cabe a mão do Zé na câmera. Oh, meu Deus. Adriana Vicentini, boa noite a todos. Ao Zé e a todos. Glaucia chegou. Essa máquina é linda, concordo. Maravilhosa, minha maquininha bonitinha. Adriana Vicentini, linda máquina, é mesmo. Tô concordando porque sou pai de máquina, então, né? E aí, gente, o que a gente vai fazer? Primeira coisa. O Zé segurando o fio na boca e ele esquece que ele tem que falar na live. É só isso, eu tô no nível de esquecer de que eu tenho que falar, eu tenho que me comunicar na live, né? Então a gente vai pegar essa primeira laçadinha aqui, que a câmera linda, maravilhosa não vai focar. Mariana, fio acrílico para verão é péssimo, concordo. Suzana Pires, boa noite, seja bem-vinda. Então eu parei aqui na Adriana Vicentini, tá, gente? Na Suzana Pires e na Mariana. Daí depois que entrar mais comentários eu falo com vocês, tá? Vamos lá. Então essa primeira laçadinha aqui, eu vou vir com ela. E detalhe, gente, ela também é um ponto, tá? Então você tem um Vzinho tradicional do ponto meio aqui na lateral. Essa laçada grande, inclusive, vou pegar uma outra aqui da frente, ela é que dá a cara do Vzinho da lateral. Acho que dá pra ver, vocês devem estar conseguindo ver aqui, né? Então, ó, eu tô pegando a primeira laçada do tricô, porque logo em seguida vem o nozinho, né? E eu pego só meia laçada, ou seja, eu não pego o Vzinho inteiro. Eu pego só meia. Tá? E tô fazendo isso aqui. E vou colocar na minha primeira agulha. Coloquei, deixo penduradinho lá, bonitinho. Vou pegar aquele prendedor de roupa maroto. Deixa eu ver o que acontece aqui. Ai.
Depois eu tenho uma novidade para contar para vocês. Uma coisa que eu me dei de presente hoje também. Eu me dei um tênis de presente esse ano. E eu dei um outro negócio que é um tratamento. E aí eu vou fazer esse tratamento. Eu tô colocando o fio aqui no guia-fio da máquina, não vai dar pra ver. E eu vou tecer uma carreira. Certo? Tecida essa uma carreira, e eu sempre vou fazer isso a cada 2 carreiras. Vou ter que ir com o carro até lá ou coloco aqui? Acho que eu vou colocar desse lado aqui o contador, gente. Pera aí. Ele contou inadvertidamente agora. Vem pra cá. Você fica aqui. Eu tenho uma carreira só, contador. Coloquei o ponto, tecer uma carreira, vou tecer mais uma. Ou seja, eu sempre vou colocar... Apertar a regulagem que não tá saindo o que tinha que sair. Eu fiz na 280 e tô fazendo a live na 313. Então aqui eu peguei a primeira, vou pular o nozinho que está composto pelo fio azul e pelo fio beijinho, né, de cinza. Vou colocar mais uma laçadinha do lado. 2 carreiras. Pego a laçada grande, meia laçada só. 2 carreiras. Laçada grande. 2 carreiras. Pego a laçada grande. 2 carreiras. Laçada grande. Zé, dá pra pegar no nozinho? É difícil pegar o nozinho, tá, gente? Por isso que a gente usa já a laçada grande. Aí eu vou pegar um desses pesos aqui e vou colocar aqui, ó, nos 2, porque me ajuda bastante. Coloco aqui, laçada grande. Nozinho pula, laçada grande. Deixa eu só responder a Cida que tá perguntando se eu tô ao vivo. Tô sim, Cida. Tá? Depois eu respondo todos os comentários que eu não estiver respondendo enquanto eu tô fazendo aqui, mas eu tô ao vivo sim. Hoje é dia... Eu dou uma de Sérgio Moro? Não, né? Colocando o calendário? Não. Vai, vamos lá. Hoje é dia 14/12 de 2021. Nós estamos exatamente às 21 horas e 14 minutos. Tá? Então estou ao vivo sim. É claro que isso vai chegar um pouquinho depois de vocês. Pode ser que seja 21h15, tá bom? E assim a gente vai fazendo, gente. Vai colocando... Deixa eu só dar uma conferida aqui. Nozinho, laçada. Coloca. 2 carreiras. Eu vou... Ó, se a gente chegar hoje... Aí é com vocês, tá? Aí é com vocês. Se a gente chegar em 80 pessoas, então compartilhem essa live, 80 simultâneos. Eu não tô falando nem de contribuição de dinheiro, hein, gente? Tô falando de pessoas. 80 pessoas simultâneas. Eu vou fazer... Eu vou passar o maior vexame da minha vida. Brincadeira, não é vexame não. Mas eu vou mostrar pra vocês o presente que eu fiz. Eu vou estar usando esse presente. Aí fica a critério de vocês. Quem quer ver, chama os amigos. Se a gente bater 80 simultâneos, eu faço isso. Tá? Olha que eu fui bonzinho, hein? Eu nem pedi 100 simultâneos. E você vai fazendo isso, gente, até o final. Tá? Eu vou fazer até o final porque eu quero mostrar como é que eu tiro isso da máquina para não dar problema, né? Depois. Eu acho... Eu não sei se vocês estão ouvindo barulho de ventilador, mas, gente, não dá pra ser, tá? Sem ventilador hoje não dá. Tá muito calor aqui, ainda pra ajudar choveu. Então, assim, o calor virou vapor e nós estamos numa panela de pressão. A verdade é essa. Gente, vocês não têm noção de como essa máquina é gostosinha de tecer. Sério. Gente, aí... Vocês viram o resultado, como é que fica, né? Mostrei a amostrinha. Aí agora, a técnica tá aqui. É isso. Você vai fazer uma tira, né? Depois vai
costurando uma na outra, já na máquina, enquanto você está tecendo a segunda tira. Tá chegando no finalzinho aqui, ó. Tá? Enquanto você está tecendo a segunda tira. Então, quer dizer, você está adiantando um passo desgramado, né? Você está adiantando sua vida. Meu ombro está coçando, peraí. Ai, tá coçando meu ombro. A gente vai colocando. Isso aí. Chega no final, gente, o que acontece? Fica 2, né? Falta uma, você vai fazer 2 carreiras, e cada uma delas tinha 82 carreiras e já acabou. E aí fica sobrando esse ponto aqui, tá? Esse ponto aqui vai ficar. É por isso que vocês têm que tirar isso daqui da máquina com separação, com fio de outra cor, tá? Não dá pra tirar sem isso. Uma tesourinha que bonitinha. Ai. Vem pra cá, fio. Eu espero que você fique aí, querido, porque, né? Você tem sido teimoso ultimamente. Deixa eu mostrar uma curiosidade. Pra quem tem a máquina 313, talvez isso seja interessante. Sabe esse guia-fio aqui, que a gente enfia o fio assim, ó? Né? Um belo dia, esse fio enroscou. E aí, ele enroscou aqui. E olha o que aconteceu. O negócio abre, gente. Ele abre. Então você abre, coloca a primeira cor e segue tecendo. Tá? Essa máquina, apesar de ser muito antiga, ela tem uns recursos muito legais mesmo. Depois eu vou ver se eu consigo explorar os recursos dela com vocês em live. Bom, a gente testa algumas carreiras em ponto meia, procuramos a tesoura que sabe Deus aonde eu coloquei e coloco aqui para vocês. Agora que eu reparei que meu joelho está fazendo participação especial nessa live, gente. Oh, meu Deus do céu. E aí eu vou tirar da máquina, sem arremate, sem nada, porque tirei com fio de separação, né? Vou tirar os pesos. Tirar o pregador. E aqui, gente, a gente precisa dar uma puxadinha, tá? Tanto no sentido do comprimento quanto nas carreiras. E aqui a gente tem a emenda feita pelas laçadas, pela lateral do tricô, tá? Vocês vão notar que no início vocês vão ter uma certa irregularidade, ou seja, não vai ficar tudo igualzinho, mas depois vocês vão vendo como que resolve isso. Você pode colocar o fio aqui, o ponto, mas o outro ponto de trás, ou seja, o que está na máquina já, o que está tecendo o rosa aqui, que teceu o rosa, ele não pode ficar por cima, o azul não pode ficar por cima, ele tem que ficar o rosa e o azul. Um na frente do outro, o azul na frente do rosa. Tá? Não pode meio que ficar por cima. Na hora que a gente coloca o transportador e vira, que a gente faz esse movimento aqui, ó, às vezes a gente joga o ponto por cima. Então a gente tem que olhar isso para não acontecer. Tá? Porque daí dá essas irregularidadezinhas aqui, ó. Às vezes, tá vendo? Ó? Ó, como aqui deu. Não tá igual, né? Mas depois, gente, isso depois que vaporiza, ó, resolve bastante, tá? E o avesso é a melhor coisa. Por que é a melhor coisa, gente? Eu vou mostrar para vocês sob a perspectiva. Deixa eu pegar uma coisa reta para embrulhar essa coisa reta nessa peça que eu fiz aqui, tá? Então aqui a gente tem a costura como ela é feita e aqui, ó, pela perspectiva, o que tá faltando aí, gente? Fala pra mim. O calombo da costura. Não tem. Não tem. Não tem nada no avesso. É liso. É claro que você passa a mão, você sente. Mas aqui é liso, ó. Não tem nada. Tá? Zé, mas na prática, meu Deus, aonde eu vou usar isso? Agora a gente vai mudar de câmera pra gente conversar sobre isso. E depois a gente volta pra máquina aqui, que eu ainda quero falar uma coisa dessa máquina. Tá? Tô aqui. Deixa eu tirar essa lâmpada daqui, apagar ela, principalmente. Economizando energia, né, gente? E eu vou tirar também a minha câmera daqui, ó. Dá licença, câmera, muito obrigado. Sai pra lá. Né? Quase uma de estúdio. Tá faltando só a equipe.
não é mesmo? Dia Studio, pra quem não sabe, é a produtora de conteúdo dos youtubers de humor, etc. É youtuber de tudo. Lorelai é da Dia, Meninos do Diva Depressão é da Diva, da Dia, Blogueirinha é da Diva, da Dia. E eu tava assistindo Corrida das Blogueiras agora, antes de começar a live, eu tava dando uma assistidinha lá. E aí, por isso que eu tô falando da Dia. Deixa eu ver os comentários de vocês aqui antes da gente continuar, tá, gente? Eu parei na Adriana Vicentini. Linda máquina. Tem bastante coisa. A gente não bateu os 80, né, gente? Aliás, diminuiu. Saíram 8 pessoas da live. Então não vai ter. Não vai ter. E é engraçado, hein? Ia ser bem legal. Mas... deixa eu achar aqui onde eu tava. Tô lendo de novo algumas coisas aqui. Zumira Esquiante, boa noite. Ana Maria Gomes, Quilinhas, Manuela Ornelas, Roseli, Joana Ramos. Oi, Minas Gerais aqui, Cecília Eurico. Achei. Suzana Pires, boa noite. Obrigado pela presença, Suzana. Mariana Mello, fio acrílico para verão é péssimo. Adriana Vicentini, Rio. Suzana Pires, uau, que máquina. É linda, né? Eu amo essa maquininha. Cláudia Silva, oi, boa noite. Oi, Cláudia, boa noite. Cláudia, eu te dou o retorno sobre aquele telefone que você me passou. O que acontece é que eu não vi mais os cachorros. Eu não vi mais eles lá no terminal. Fiquei mega preocupado com isso. Eram 3 machos, um extremamente ciumento, 2 machos, na verdade, eu acho. Não, 3. Um extremamente ciumento e uma fêmea linda. Linda, vira-lata, mas da pontinha, da orelha pontuda, com um porte físico lindo, com um carrapato gigantesco no pescoço. E eu não consegui tirar o carrapato, porque eu sou desses de sangue frio, eu vou lá e tiro. Teve um filhotinho que tava zanzaricando na rua de São Tomé das Letras, e lá isso é muito comum, tá? O pessoal cuida dos cachorros lá. Mas eu vi ele coçando a orelha assim, eu fui olhar, tinha um carrapato, tirei ali no mesmo. Né? Lavei a mão depois, higienizei, etc, etc. É claro, né, gente? Mariana Mello, se não tiver fio industrial, tem fios de algodão de novelo, melhor que acrílico, com certeza. Zé, traz mais pra perto da câmera. Solange, tem coisa que não dá pra gente fazer na transmissão. Mas qualquer coisa eu mostro de novo, eu faço de novo, tá? Deixa eu só ler os comentários aqui, a gente já avança pra isso. Adriana Vicentina, a Lançu é a mesma dessas que foi citado acima. A Lançu tá? Que é o Seridó e o Belcrio. Maria José, boa noite. José e a todos. Obrigado, Maria José. Cida Jesus, oi, você está ao vivo? Tô sim, Cida, como eu tinha te falado lá atrás. Suzana Pires, ótima ideia do pregador de roupa. Firma sem pesar, com certeza. Cida Jesus, oi, boa noite. Você é de qual cidade? Você falou com certa? Eu não estou fazendo assistência técnica de máquina, tá bom, Cida? Joana Ramos, por favor, aquela máquina que teve lã grossa. Você sabe até quantos techs eu posso tecer nela? Eu não tenho, é só para saber mesmo. Depende, Joana. Mas um fio urbano da Círculo tem Tex 900. E ele vai muito bem na máquina SK155. E eu acredito que vá muito bem também na KX350, LK150, que são máquinas com espaço menor entre uma agulha e outra. Tá? Ele é um Tex 909 e eu acho que ele vai bem. Tem fios de Tex maior e que parecem ser mais finos, né? Menos espessos. Mas isso depende de fibra para fibra, tá? O tanto que vai pesar 1000 metros dele depende de fibra para fibra, tá bom? Se você está falando de uma 155, na 155 você consegue usar inclusive aquela lã de bordado, né, para tapete da Paramount. Paramount, Lançu, Pinguim, é tudo a mesma coisa, tá, gente? É tudo a mesma empresa, são empresas do mesmo conglomerado, tá bom? A Marina disse que o Seridó é da Lançu. Lorena Piplow. Boa noite, vou assistir mais tarde porque o horário é complicado, mas eu amo seus vídeos. Obrigada pelos seus ensinamentos.
Cláudia Silva, estou sonhando ter uma lano fix, culpa da dona Paty. Pois é, minha também, né? Joana Ramos, existe alguma máquina de costura que seja delicada para costurar tricô? Pois eu teço e arremato, pois só eu que teço e arremato, demora demais. Qualquer máquina de costura costura o tricô, tá? Com os cuidados necessários para costurar o tricô. Porém, o acabamento não é o mesmo. Demora muito? Demora, mas o acabamento, a mão fica bem melhor, tá? Ou senão você parte pro tricô cortado. Gente, eu acho impressionante as pessoas que saem. Eu não entendo. A gente tinha um pico de 68 pessoas e estamos agora com 55. As lives vão depender disso também. Tá? Então, assim, pessoal que conhece, não vou sair agora que ele tá lendo comentário. Gente, começa a colocar na cabeça do pessoal que eu tô lendo comentário, eu tô lendo pergunta que pode ser de vocês aí. É uma sala de aula aqui. Quem quer aprender tricô à máquina, tem à disposição uma sala de aula aqui. Sair durante a live não é legal. Não é legal. Mesmo não é legal. Significa que você entrou e tá lá, viu, tá, então não quero mais, sabe? Seguindo, Adriana Vicentini, obrigada, Mariana Mello Brits. Cláudia Silva mandou corações, já teci muito essas listas, procurei muito como tecer e usei a técnica do tricô à mão que deu muito certo. Obrigada por compartilhar e nos aprimorar em nossas peças. Cida Jesus, tua máquina parece que saiu da fábrica, de tão novinha, tá linda. Suzana Pires, que maravilha, Zé, fica lindo, fica mesmo. Rubem Moraes, bárbaro. Suzana Pires, sensacional essa técnica, obrigada. Miyoko Baba, que maravilha. Adriana Vicentini, que bacana, lindo que ficou. Núbia Solano, que belo essas uniões. Muito lindo o trabalho, prof. Mil graças, mil agradecimentos, né? Sou muito grata, ela quis dizer. Mil obrigadas. Cláudia Silva, 61 e está aumentando. Pois é, mas já diminuiu, né? Renata McDermott, atrasada, mas aqui. Vou assistir o início amanhã. Tranquilo, Renata. Cláudia Silva, apareceu aqui 61. É que atualiza, né, Cláudia? Depende da atualização. Agora aparece para mim aqui 59. Né? Técnica top, já tô cheia de ideias aqui. Obrigada, Zé. Cheguei atrasada, mas que máquina linda essa aí, apaixonei. Cláudia Silva, coração, você é demais. Silmara Caetano, essa verde aí atrás é igual a minha. Minha máquina é Petelzinho que é 820, mas essa daqui é uma 840. É que a tampa é de uma 820. E serve, né? Cida Jesus, obrigado. Respondeu, você está em qual cidade? Estou em Campo Limpo Paulista, próximo de Jundiaí. Rúbia Moraes, por que as escovas do trama? Para fazer a enfiação do trama, Rúbia. Vou fazer isso de novo ainda hoje, tá? Roseli Fortes, a pergunta nos ajuda. Suzana Pires, verdade, suas lives são aulas. Interação é fundamental. Cida de Jesus, tá certo tecer, passar com pano úmido e corta e depois costurar na reta e overlock? Cida Jesus, você pode tecer, não precisa passar com pano úmido, você arruma um ferro a vapor, que já te resolve isso. É um trabalho a menos, é mais fácil de fazer, com ferro a vapor. Cortar e costurar, já não precisa nem passar na máquina de costura reta, você passa num overlock de 2 agulhas, ponto cadeia. Tem que ser assim para ficar legal no tricô, a costura no tricô à máquina, tá? Cortar e costurar, no caso. Já falei que vou fazer uma live disso aqui, gente. Por enquanto eu não vou fazer, porque eu não vou furar o olho de uma amiga minha que está fazendo um curso disso. Então é muita sacanagem eu simplesmente aqui jogar um conteúdo do qual ela está fazendo o curso, está vendendo o curso. Eu acho que ela construiu o conteúdo em forma de curso. Se ela quer vender, ótimo. Não sou eu que vou furar o olho dela, tá? Então a gente pode falar de tricô cortado mais pra frente aqui. Vamos falando de muita coisa que tem antes do tricô cortado pra gente seguir aqui com o nosso trabalho no canal, tá? Zé, usei os fios de novelo, tipo pelúcia, saltando as agulhas. Fio de até 480 tex na 321 e ficou bem legal. Você está usando, Mariana, uma técnica de malharia que chama desagulhado, tá? Quando a gente trabalha com agulhas alternadas para trabalhar com fio mais grosso e fazer a galga da máquina dobrar, né? Ela vai para uma 9mm. Só que a gente não consegue colocar o mesmo fio que a gente usaria numa 155, que é uma 9mm, porque o gancho da agulha é menor e o fio não cabe dentro do gancho. Então o desagulhado funciona, mas só para fios que vão entrar nesse gancho. Se ele ficar um pouquinho para fora, o desagulhado já não vai funcionar mais, porque ele vai ficar pegando meio fio. A agulha não dá conta de caber o fio dentro do gancho e vai pegando meio fio e aí fica um tricô horrível, tá?
Então um TEX 480, 500, até um TEX 600 eu acho que rola, dependendo do fio, né? Mas isso vai depender muito do fio, bastante do fio mesmo, tá? Depende daquilo que você vai usar. Cida Jesus, você tem programa todo dia? Gostei de vou te seguir, legal, eu sou de São Paulo, capital. Cida, toda terça e toda quinta, a partir das 8h30 da noite, o Zé tá aqui ao vivo, e às vezes ele fica até 10h30, termina antes, né? Depende muito, tá? Zé, estou assistindo pela TV, não sei se aparece para você online. Aparece sim, Simone, aparece sim. O legal de quando a gente está assistindo a TV e tem outras pessoas que estão assistindo com a gente, às vezes de repente você tem aí, que nem a Paty, por exemplo. A Paty eu sei que o Thiago assiste minhas lives. Mentira! É... Tô brincando. Mas vamos supor, a Paty assiste com a filha, que está interessada em assistir também. São duas pessoas assistindo. O que a gente pede? E eu não tô falando eu aqui, produtor pequeno não, tá? Tô falando de gente de 43 milhões de inscritos, tá? O que a gente pede? Tá assistindo duas pessoas, coloca um celular na live também para que a gente tenha esse número real, né? Então tá assistindo na TV, Simone, tem mais uma pessoa assistindo com você? Assiste também, coloca lá. Teve uma pessoa que reagiu ao Stories, por isso que eu parei, assim, fiquei olhando. A notificação chega, gente. E a pessoa que tem FOMO, que é meu caso, Fear of Missing Out, tem medo de perder as coisas, né, que passam, ela olha, né. Tô melhorando nesse aspecto, tá? Bom, então assim, eu perdi onde eu tava. Se alguém puder me ajudar. Acho que tava falando do fio, né? Tava falando de fio, depois falei da questão do público e ok. Se alguém me lembrar, me lembra do que eu tava falando, eu vou ler comentário porque talvez era disso aqui que eu tava falando. Você tem programa todo dia, acho que era isso, né? Simone Alves, estou assistindo pela TV, lembrei. Cristina Massafera, sabe aquela? Já aprendi o que precisava, agora eu me vou. É assim que esse povo se comporta. Concordo, Cristina. Algumas pessoas, não estou dizendo todo mundo, né? Mas algumas pessoas entram, vêm e saem. Né? Não interage, não... às vezes não deixa like, né? A gente tem acesso a esses números, né? Mas enfim, tá tudo certo. Um beijo para quem tá aqui, ó. Mora no coração. E para quem tá aqui na live, para quem continuar na live, vai ver o negócio lá. Então temos 50 agora. É daí para cima. Se baixar, não vai ter. Quem tá aqui na live e permanecer, vai ver. Quem não tá, não permaneceu, saiu, vai perder. Assiste depois, né? Mas pelo menos não vê a patifaria ao vivo. Que vai ser uma patifaria, tá, gente? Deixa eu só avisar. Valeu a dica. Araci Lopes, boa noite, Zé, e boa noite a todos. Cristina Massafera, perdem ensinamentos importantes também. Mariana Mello, eu costumo medir com o remalhador para saber onde se fica bom. Ah, tá. Legal. Boa ideia. Pega o remalhador, que é uma agulha da máquina, né, e coloca o fio dentro do gancho para ver se cabe. Boa ideia, Mariana. Eu tava falando de fios, né, que tem que caber, etc. Cida Jesus, estou no celular, tranquilo. Você aparece o número aqui, Cida, tá bom? Cida Jesus, você explica legal. Gostei. Obrigado, Deus abençoe você. Obrigado, Cida. Suzana Pires, também te vejo pela TV, mas o celular ligado para interação. Como chega até você? Tenho curiosidade. Chega 2 números, tá? Chegam 2 pessoas. Como se 2 pessoas estivessem assistindo. Colocar mais dispositivos ajuda? Ajuda. Não é o número real, né? Eu quero gente assistindo. Eu não quero dispositivo reproduzindo. Eu quero gente me vendo, tá? Mas se tiver mais de uma pessoa, por exemplo, eu tô com minha filha, tô vendo com o celular, ela tem celular também, coloca o celular dela para rodar a live também, entendeu? Isso dá um número mais real pra gente, fica melhor pra gente. Eles não sabem o que estão perdendo. Cida Jesus. Na TV onde? Só na TV aberta. Cida, é assim, não é na TV, tá? É no aparelho de TV. Tem gente que tem o YouTube no aparelho de TV e aí a pessoa consegue assistir da TV. Para isso precisa ter uma TV Smart, né? Uma TV, aquelas mais novas, Smart. Daí você consegue me assistir pela TV também. Não é transmissão de canal, tá? É que você vê o vídeo que você veria no celular, você vê na TV, tá bom? Eu sei, Suzana, eu sei que o celular é pra gente conversar. Beijo, obrigado. Cida Jesus, na TV onde? Ela perguntou, né? Não é na TV, tá bom, Cida? Gente, vamos falar de novo da tal enfiação com Filtrama, que eu gosto disso. Vai ter shorts, tá? Logo, logo. Essa câmera é muito chique, né? Esse aqui eu vou te contar um negócio pra você.
Atendendo ao pedido também da Sol, eu vou mostrar mais de perto, tá? Eu preciso ligar as lâmpadas e a lâmpada vai vindo aqui, ó, vai invadindo, né, a coisa toda. Toma cuidado para não bater. Sai daí, fio. Na câmera. E vou mudar de câmera agora, tá? Já volto. Olha eu aqui. A minha coxa fazendo parte agora do negócio todo aqui. Deixa eu colocar mais pra cá. Pronto, assim não aparece tanto. E deixa eu pegar e trazer mais pra cá. E se eu conseguir abaixar um pouquinho mais, eu acho que vai ajudar. Aqui. Certo? Descruzar a pernita e vamos aqui. Ficou melhor assim, gente. Então, Sol, atendendo ao seu pedido, eu vou mostrar aqui mais de pertinho. Se o branco me deixar fazer isso, né? Deixa eu ver uma coisa, se de repente desligando a lâmpada fica melhor. Fica. Ó, gente. Então a gente tem aqui tá bem visível, tá? Eu só não sei se vai estar focando. Deixa eu ver aqui, achar uma posição melhor. Prender esse tricô aqui. E aqui. Ah, dá pra ver. Tá? Então a gente tem aqui o que eu chamo de nozinho. É esse levantadinho aqui, ó. Tá? Então isso aqui é o nozinho. E isso aqui é a laçada grande. Nozinho. Laçadona. Nozinho. Peraí, que não tá focando. Aí. Tá? Então a lateral do tricô é sempre feita assim. Laçada grande, nozinho. Laçada grande, nozinho. Certo? E para fazer, gente, eu vou pegar sempre meia laçada grande. Por quê? Se vocês repararem aqui, deixa eu só afastar um pouquinho a câmera, aí dá para ver melhor. Isso, que eu consigo colocar. Joia. Parei os comentários ali para não perder nenhum comentário de vocês, gente. Então aqui, ó, vocês vão pegar exatamente. Tá vendo esse ponto, ponto meio aqui, que é o Vzinho virado para baixo? Você vai pegar metade dele só, para colocar na agulha. Metade só para colocar na agulha. Zé, dá para pegar inteiro? Dá, fica legal também. Só que daí fica um zigue-zague o acabamento. Fica parecendo um zigue-zague. Um pontinho para lá, um pontinho para cá, um pontinho para lá, um pontinho para cá, tá? E aí a gente pega essa laçada, no caso desse que eu ensinei agora, meia laçada, e coloca. Ai, meu Deus. Na agulha. Lógico que vai ter fio de separação aqui, etc e tal, tá? Então, Sol, só me diz aí, por favor, se ajudou? E agora, gente, eu vou mostrar para vocês a enfiação do ponto trama, com a escovinha do ponto trama, tá? Deixa eu posicionar melhor aqui a câmera. Vai balançar, mas não tem problema. Ó. Primeiro, você tem que estar com as escovas do ponto trama acionadas no teu carro. No meu caso aqui, eu coloco ela na máquina, tá vendo? Ó, tem essa entradinha aqui do ponto trama, tá? Deixa eu botar o carro para lá e para cá. Segundo passo importante, a gente vai selecionar as agulhas em um por um. Passo importante exclusivo para máquinas Lanofix. Aqui, eu vou avançar aqui, depois eu seleciono de novo. Nessa 313, 315 na verdade, eu tenho essa alavanca aqui em cima, tá? Que é a alavanca lateral. Na máquina Lanofix, naturalmente, ela fica aqui do lado, tá? Essa alavanca tem duas posições. Assim como tem aqui uma posição, não vai dar para ver, mas de bolinha e triângulo. Triângulo é para trabalhar com a cartela e bolinha para trabalhar ponto meia normal. Na Lanofix vocês precisam deixar essa alavanca. Deixa eu ver se dá para mostrar. Não dá. Na posição de bolinha. Não é para deixar a alavanca na posição de triângulo, tá? Deixe na posição de bolinha para fazer essa enfiação. Você vai colocar
o fio no guia-fio. Você coloca como coloca na sua máquina. E vai passar o fio que está saindo daqui de baixo, ó, do guia-fio. Vai passar esse fio em cima das agulhas. Com as escovas do trama acionadas. Tá? E aí a gente vai tecer uma carreira, que na verdade é a carreira de enfiação. Tá? O fio ele vai ficar entremeado aqui nas agulhas. E ele faz esse acabamento aqui no final. É um acabamento que não é arrematado, mas ele fica passando o fio por entre os pontos. Tanto que franze, ó. Tá? Então ele fica passando. Todos esses daqui eu comecei desse mesmo jeito, ó. Tem um fiozinho passando aqui por entre os pontos. A vantagem dessa enfiação é que, como você está usando a escova do trama, você não precisa ficar levantando as agulhas a cada carreira, tá vendo? Eu já teci uma carreira, já teci outra. A única coisa que eu preciso fazer é não desembestar. Eu preciso olhar, saber se os pontos estão sendo tecidos corretamente. Deixa eu ver se eu consigo mudar um pouquinho para cá e mudar para cá, assim, ó. Olha que maravilha. Então aqui eu estou tecendo, tomar cuidado para não pegar o fio da câmera. Opa, volta. Que senão, se o fio enganchar no fio da câmera, minha filha, o carro enganchar no fio da câmera, leva tudo embora. Ó. Tá? E aí eu tô tecendo. Claro que o fio pegou na câmera, né? Eu dou uma verificada se tá tecendo tudo certinho. Vou afastar um pouquinho aqui, senão não consigo tecer. E aí aqui, ó, a gente já tem o tecidinho. No finalzinho aqui, ó, essa enfiação do trama faz esse trabalho aqui. Zé, dá para eu virar essa barra? Não. A gente usa esse começo para fazer a enfiação com fio de separação, tá? Então isso aqui não é o fio do trabalho, isso aqui é o fio que fica aqui. Como vocês estão vendo aqui, ó. Tanto no começo, que é aqui no caso. Nossa, gente, ficou legal essa posição de câmera, né? O que vocês acham? Me digam-me. Quanto no final. Tá? Deixa eu dar uma passada aqui, peraí. Tô querendo testar a enfiação do fio com a escova do trama. Na tua 321, Mariana, você vai precisar colocar a escova do trama, tá? Cida Jesus, como te acho novamente? Sou tapada. Se inscreve no canal, tá? E ó, como a gente tá com 62 ao vivo, eu já tô colocando o presente que eu fiz pro Alfredo, mas eu vou usar para mostrar para vocês. Não é pra rir, hein, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu vi isso aqui no Pet Shop e aí eu fiquei encantado. Eu falei, gente, eu preciso comprar um negócio desse pro meu cachorro, né? E aí, gente, eu falei assim, pra que eu vou comprar se eu posso fazer? Né? E lógico que todo mundo vai me perguntar, Zé, como você fez isso aqui? Quinta-feira, tá? Já coloquei. Minha mão ficou longe aqui de vocês por um tempo porque eu tava colocando, certo? Então, ó, enfiação com o fio trama. Vou fazer de novo. Porque sou bonzinho. Vou só dar uma mudada aqui na câmera, gente, que estava muito perto. Eu não estou conseguindo... Não estou conseguindo passar o fio aqui para tecer. Essa é a verdade. Então, mais uma vez, escova do trama acionada. Alavanca lateral, no caso da Lanofix. Da Eugene não precisa se preocupar com isso. Da Lanofix na posição de bolinha. Tanto que a Eugene nem tem essa alavanca. Coloca o fio no guia-fio. Passa o fio que está vindo do guia-fio por cima das agulhas, né? Geralmente eu faço numa regulagem um pouquinho mais frouxa, tá? Só que essa máquina aqui, o 5 dela é muito largo, muito largo. Então eu estou trabalhando na 4. Fiz a enfiação novamente. Ó, aqui não teceu legal no começo, mas por se tratar de ser fio de separação, gente, vocês não precisam se preocupar com isso. Ó. Comecei o tricô de novo. Sem laçar, sem ficar tendo dor de cabeça, não é mesmo? E agora, gente, que rufem os tambores. Deixa eu afastar a lâmpada para lá. Eu não vou nem tirar a câmera aqui do lugar, mas eu preciso ver se tá certinho o negócio que eu coloquei aqui.
Mas antes eu vou ler os comentários, que a Patrícia deve estar ensandecida já. As pessoas são... A Ana Maria tá dizendo que as pessoas são ingratas, infelizmente, né? Cida Jesus, como eu acho novamente? Só se inscrever no canal. Cida Zé, é laçada com transportador. Acho que eu mostrei, né, Solange? Depois me diz aí, tá? Eu tô lendo os comentários, se você quiser aproveitar para dizer agora, se ficou claro. Senão eu já aproveito que eu tô aqui e já faço de novo. Ana Maria, a ingratidão vai acabar com a humanidade. Vai nada. Vão aprender que não é assim. Ou acaba mesmo. Cláudia Silva, você entra no YouTube e digita o retângulo de pesquisa tricotando com o Zé. Tá pertíssimo, ótimo. Soraya, deu pra ver muito bem. Obrigado, gente. Cláudia Silva, se inscreve pra você... Tá falando com a Cida, né? Se inscreve, escreve no comentário dos vídeos antigos e curte. Também é legal compartilhar a live com seus amigos. Cláudia... Solange Corrade, ajudou, era isso mesmo. Ai, que bonitinha! Obrigado, Solange. A gente já trocou uma ideia hoje, eu e a Solange. Solange Corrade, obrigada. Dulcileia Viva, que trabalho lindo. Cida Jesus, eu vou falar para minhas amigas te assistirem também. Vale a pena. Gente, o boca a boca vai trazer mais gente para cá, tá? Soraya, posição muito boa. Eu gostei também. Mariana Melo Brits, foi por precisar ir buscar a escova de trama que a preguiça venceu. Ah, tá. A câmera tá mostrando muito bem claro. Obrigado, gente. Solange Corrade, amei, bem melhor. Adriana Vicentino, gostei também dessa posição. Ficou ótima essa imagem. A Cláudia Silva, Vera Camacho, tá ótima a posição da câmera. Miyoko Baba, essa posição ficou melhor, né? Pois é, gente, a gente tá, cada dia que passa, evoluindo aqui no canal Tricotando com o Zé, para fazer conteúdo de qualidade para vocês. Tem algumas coisas que não dá para fazer, mas outras o Zé foi lá, comprou, obviamente com a ajuda de uma pessoa, de um coração gigantesco desse canal, que eu não posso falar quem é, mas que é uma pessoa que tem um coração enorme, que fez uma doação, assim, de vulto, vamos dizer assim, e eu consegui comprar o tripé. Esse tripé chique, maravilhoso, que vocês vão ver, antes de eu passar a vergonha mais grande do mundo, mas tudo bem, eu vou passar em nome do entretenimento, tá, gente? Porque eu tô aqui, não é só pra ensinar, não, tá? Eu tô aqui pra entreter vocês também. Eva Alves, só que chama a gente, chama o povo aí, gente. Eva Alves, boa noite, Zé. Boa noite, Eva. Delma Paiva, a escova do trama ficam acionadas ao tecer ou é só na enfiação? Pode ficar acionada na hora de tecer, tá, Delma? É até bom, nas primeiras carreiras, depois você pode tirar, tá? Nas máquinas que tem que colocar, que é o caso dessa daqui, eu não tiro. Deixo elas aí, tá? Bom, gente, vamos passar vergonha, né? Que eu sei que vocês gostam. Eu fiz esse presente pro Alfredo. Eu tinha ido nos pet shop da vida e eu falava, eu quero meu cachorro assim um dia, né? E aí eu fiz hoje esse presente, porque na hora de fazer o teste e tal, eu lembrei do negócio, acho que eu comentei com a Paty, inclusive. E eu falei assim, eu vou fazer. E o que eu vou fazer, eu vou passar vergonha agora, né? É isso aqui, gente, ó. Tchan! Eu fiz uma gravata borboleta para o meu cachorro, né? E tô usando aqui, passando essa vergonha do tamanho do mundo para mostrar para vocês. E para dizer, gente, que isso aqui é a coisa mais absolutamente fácil de fazer na máquina de tricô. Quem quiser fazer pro seu cachorrinho, pra sua cachorrinha, né? Que na verdade isso aqui é uma gravatinha que dá para tirar. E essa aqui é uma gravatinha, vira um laço de cabelo também. Olha só que maravilha. No meu caso, um laço de boné, não é mesmo? Isso aqui vira também um laço para presentes. Olha aí, gente, novidade aí pro Natal, né? Você fazer o laço do seu presente, tá? Como que é feito isso aqui, gente? Eu fiz na orelhada, tá? Eu fui lá, coloquei um tanto de pontos na máquina e frontura, porque isso aqui é malha cheia. Todas as agulhas da máquina e todas da frontura foram... Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 na máquina e 11 na frontura, uma coisa assim, porque eu deixo sempre as agulhas ou da máquina, quando estou falando malha cheia, tá? Ou da máquina ou da frontura, eu deixo as agulhas para fora, tá? Quando eu estou fazendo malha cheia. E aí depois eu fiz 4 pontinhos meia, tecido 14 carreiras, um negocinho desse tamanho, dessa largurinha, para fazer o meinho aqui, que inclusive eu deixei do avesso, né? Se vocês olharem bem, eu deixei do avesso. Deixa eu ser mais inteligente, já passei vergonha, tá? Então, ó, aqui
esse meinho aqui, deixa eu ligar outra luz, aí. Esse meinho aqui, ó, eu fiz, costurei ele do avesso. É uma tirinha com 4, perdão, gente, uma tirinha com 4 pontos de largura. E depois eu costurei pelo avesso. Isso daqui é o idiot cord, o I-cord, tricotin, que eu já ensinei em shorts aí no YouTube, tá? É mega fácil de fazer. Só dá uma procuradinha lá no canal. Pra fazer esse laço aqui que ele ficou, deixa eu ver. Ele ficou com 10 centímetros, né? Mais ou menos, um pouquinho aí, ó, um pouquinho menos de 10 centímetros. Eu fiz uma tira de 20 centímetros, costurei o final com o começo, já arrematando os pontos, uma costurinha simples. Eu vou ensinar isso, né? Depois franzi no meio e cobri com esse pedacinho de tricô. E prendi o tricotinho por dentro, né? O tricotinho tá preso, ele não corre. E o tricotinho é para amarrar no cachorro, né? Vou voltar para cá, porque já o povo tá rindo de mim, né? Sai pra lá, câmera, sai pra lá! Sai pra lá, dona câmera, sai pra lá, dona luz. Fica aí escondida. E ficou muito bonitinho, vai, gente. Vamos combinar? E o tricô à máquina é isso também. É isso que eu trouxe isso aqui, eu fiz essa patifaria toda. Óbvio, né? Que tem um motivo, né? Só que não tem receita. Não tem. Eu posso fazer um laço de 30 centímetros, eu posso fazer um laço de 20 centímetros, eu posso fazer um laço mais largo, eu posso fazer um laço mais estreito, eu posso fazer um laço listrado, eu posso fazer um laço colorido, eu fiz na máquina com frontura porque não enrola, né? Mas eu posso fazer um ponto que não enrola, por exemplo. Posso fazer cartela 1, ponto tuque, e eu vou fazer inclusive, tá? Não hoje, mas eu vou fazer. Cartela 1, ponto tuque. Se fizer ela no dobrado fica mais bonitinho. Faz uma tirinha, gente. A cartela 1 vaporizou, ela não enrola mais. A cobertura, o que cobre o teclado do meu piano fui eu que fiz, com a cartela 1 inclusive, porque tem aquele feltro, né? O feltro do meu piano foi perdendo com o tempo, aí eu fiz uma capinha para cobrir o teclado, né? Enquanto a tampa tá fechada, mesmo fechada a gente cobre o teclado. Então assim, gente, não tem receita, né? Eu fiz um pedacinho de tricô, que eu medi ali na máquina, deu 20 centímetros, né? Deu tanto que eu achei que dava. Costurei as pontas, já arrematando, que é para facilitar a vida. Fechei com 4 pontinhos em ponto tricô, que na verdade eu estou usando o avesso, e fiz o coisa com tricotinho. Gravatinha de cachorro, lacinho de cabeça, lacinho para você pôr nas suas roupas, para você pôr nas suas coisas de bebê, para você colocar numa caixa de presente. Eu não vou nem... Deixa eu ver se minha balança vai me ajudar. É 1 grama, o mínimo dela. Vou pesar. Tem 6 gramas de fio. Agora, eu vou falar pra você aí do outro lado, quanto que tá um troço parecido desse, feito de tecido, quer dizer, nem de tricô feito de tecido e que você compra... Cansei da aba do boné, gente, na boa. Feito de tecido que você compra nos pet shop da vida. R$ 29,90. Isso aqui. A mesma, lógico, tem um negocinho de prender, a alcinha é regulável, né? Mas eu tenho, ó, eu vou fazer uma conta de português, para não falar outra coisa. Português quando eu falo é de papel de pão, da padaria, né? Não é não tô sendo preconceituoso com o povo português não, porque jamais faria isso, que tem uma amiga linda, maravilhosa, que é de Portugal, que é Georgina, jamais faria isso. Mas eu quis dizer uma conta de papel de pão. E me expressei errado, fui infeliz. Se alguém me condenar, me cancelar, eu aceito o cancelamento. Mas eu me expressei errado. Tá certo que até o negócio de padaria é errado, né? Mas tudo bem. Falei besteira, gente. A gente aprende, né? Mas vamos lá. Quanto que é o quilo do seridó hoje? Não tem ideia. Mas na loja a gente vende a 78, né? Porque a gente revende, deixando isso bem claro. E enrola também, né? Então, 78
reais dividido por 10, que é o que a gente tem conjunto de 100 gramas, dá 7,80 a cada 100 gramas. 7,80 dividido por... Eu sei que essa conta é fácil de fazer de cabeça, tá, gente? Dá 8 centavos de fio. 8 centavos tem aqui. Com o seu trabalho, com tudo, e que você pode vender por 15. E na boa, você tá ganhando uma grana lasquenta, para não falar outra coisa. Tá? Uma ideia simples, que você não precisa ter prática para fazer. É uma coisa que qualquer pessoa que eu vou fazer ao vivo, vocês vão ver, qualquer pessoa vai conseguir fazer. E você pode agregar valor, você pode agregar cor, você pode pôr pérolazinha, você pode pôr colado com cola quente, tá, gente, inclusive. Você pode pôr um negocinho para deixar ele redondinho aqui dentro. Você pode engomar, que é uma coisa que eu quero fazer, mas é que isso aqui é fio acrílico, na verdade, eu acho, não é seridó. Mas esse aqui é seridó, o rosa que eu usei hoje, né? E ganhar uma grana. Gente, eu olhei para isso aqui, eu vi isso aqui na árvore de Natal. E é isso. 6 gramas de fio. Que você pode amarrar na testa. Vou terminar a live com isso amarrado, vou, porque sou desses, imagina. Eu vou terminar essa live com isso aqui amarrado. Eu quero ver o que vão falar. Eu quero. Depois eu mando foto pra vocês, ou trago foto pra vocês, isso aqui colocado no Alfredo. Mas a princípio, eu quero que ele fique aqui. Pronto. Sinto-me melhor agora. Vou ler os comentários, porque eu sou uma pessoa que tem problema, né? Vou ler os comentários, é claro que eu vou ler os comentários. Vamos lá. Hoje só a Soraya deu pix, hein? Poxa vida, hein? Não, mentira. Menti. Tem a pessoa que eu não posso nominar. Nossa, gente. Vale. Tudo isso aqui, ó, eu tô apontando pro lado errado porque na câmera contra. Isso aqui, ó, desse lado aqui, vale. Na boa, vale. 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 Tá desse lado, né? Você, um beijo no seu coração. Ai. Mas todo mundo pode fazer, tá? Todo mundo pode fazer. Ai, 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 ai. Onde que eu quero ver aqui? Achei. Lembrei-me todinho. Pronto, gente. Não. Deixa eu dar play aqui numa... Isso. Cadê? Peraí. Gente do céu. A câmera tá mostrando muito bem claro. É meio bem melhor. Gostei também dessa posição. Nananã, deixa eu avançar aqui. Tá ótima essa posição. Boa noite, Evna. Joia Miyokobaba, já deu risada. Mariana Mello deu risada também. Muito bem explicada, Ana Maria Gomes. Está dizendo... Zuzu Crepaldi, que gracinha, Soraya. Na Eugene, a escova pode ficar acionada. Pode. Não tem problema. Soraya, ficou lindo. Cida Jesus, amigo, você não acredita que não consigo trabalhar na Eugene. É coisa de aprender, né, Cida? Eu trabalho com as duas. Trabalho com Eugene e Lanofix. Tanto que eu tenho a minha 840 aqui, que está disfarçada de 820. Tenho a minha 910, que está ali, que é uma brother também. Tenho a CK35. Então, eu gosto bastante da Eugene, bastante mesmo. É que eu sou fanboy da Lanofix. Fanboy é garoto fã, né? Eu sou muito fã da Lanofix, de verdade. Eu gosto mesmo. Não é porque eu trabalho lá não, tá, gente? É porque eu nasci no Tricô a Máquina em cima de uma Lanofix. Então, não é mesmo? E aí me colocam essa verde aqui, essa 315 no meu destino, eu amo mais ainda. Essa máquina é muito boa, gente. Na boa. É muito boa mesmo. Cláudia Silva, lindo, chique. Que lindo que ficou. Ficou uma gravata de garçom ainda. Linda, né? A Núbia tá rindo. Deve falar desse menino é louco. Cristina Massafera, uau, top. Gostei desse laço. Manuela Ornelas, nós somos assim mesmo.
Terpete é maravilhoso. Nara Rodrigues. Farei uma gravatinha pro meu barbudinho Gluck. Então, ó, quinta-feira tem gravatinha, tá? Tem outra coisa também, mas vai ter gravatinha. Ou só gravatinha? Não sei. Não sei. Silmara Caetano. Uau, show demais. Delma Paiva. Amei esse lacinho. Rosane Mello. Boa noite. Cheguei, Zé. Me perdi no tempo. A Dirce esqueceu de me chamar. Gente do céu. Boa noite a todos. Suzana Pires. Gracinha de lacinho. Boa noite. Boa ideia. Rubem de Moraes. Legal é porque não desmancha. Não desmancha mesmo. Né? Vi você montar assim na live passada. Nunca tinha visto. Foi na live passada que eu fiz isso? Acho que foi, né? Gente, eu vou ser sincero pra vocês que eu não lembro do que eu falei na live passada. Ah, do braço do Trama. Foi a live misteriosa. Que isso no meu olho? É meu olho. Legal, realmente que não desmancha. Ela tá falando da enfiação, no caso, né? Deixa eu fazer um negócio aqui, porque também não adianta nada. Mariana Mello, isso é uma coisa que se faz com sobra de fio. Sim. Assim você não joga fio fora, com certeza. Travou? Ah, não. Vou fazer para as minhas peças. Faço peças de bebê para um projeto, sou voluntária. Muito obrigada pela ideia. Miyoko, na live de quinta-feira eu vou ensinar a fazer, tá? E vou ensinar a fazer sem frontura. Para ficar mais fácil ainda. Vocês não têm ideia. Gente, é muito fácil. É mesmo muito fácil. Professor, muito boa dica. Mariana Mello, só dá chuchu com esse... Você tá luxo... Pimba! A língua enrolou! Que nem novelo de lã. Você tá um chuchu com esse lacinho. Obrigado. Cláudia Silva, preciso aprender a usar a frontura. Faz um vídeo shorts pra nós. Please. Cláudia, tem vídeo que não precisa ser short. Em 1 minuto, Cláudia, não dá pra ensinar a usar a frontura. Mas tem um vídeo que ensina tudo da frontura da Eugene. Vai atrás dele. Tá lá na playlist da frontura, máquina e frontura lá no Fix. Ana Maria Gomes, da hora, amei. Cláudia Silva, abertura do vídeo com foto do Alfredo com a gravatinha. E black tie. Não tem black tie ainda pra ele, bem que eu queria, mas, né? Gravatinha vai ter. Professora Rose Breanes, olá, boa noite. Zé, alguns anos atrás comprei minha primeira máquina de tricô e aprendi a fazer as minhas peças... Aquele que não respira, né? Sozinha. Mas descobri que estava fazendo de modo errado. Adorei. Às vezes o errado é certo, sabia, o professora Rose? De verdade, às vezes a gente faz errado, mas está fazendo certo. Cida Jesus, ela no Fix é fácil para trabalhar até com verão. Sim, eu gosto bastante dela. Né? Suzana Pires, isso, põe foto do Alfredo. O Alfredo vai ficar mais famoso que eu, gente. Não que eu seja famoso. Dirce Rambo, a minha amiga Rosane Mello... minha amiga Rosane Mello, desculpa o esquecimento. Oh, meu Deus do céu. Não se magoem, não se magoem. Gente, é isso, né? Deixa eu tirar isso aqui, porque acho que já chega. Deixa eu pôr pro outro lado. Ai, que bonitinho. Ai, gente do céu, mas é isso aí, tá vendo? É uma coisa simples, gente, simples. Eu tô pensando aqui em já fazer pra vender, já. É muito fácil de fazer. Eu teço, minha mãe costura. Vou vender gravatinha de pet, né? De tudo, né, gente? Olha, quem nunca, ou quem não pensou numa criança batizando, aquela que vai toda de eu, por exemplo, batizei com uma roupinha de criança mais social, sabe? E não quer colocar uma gravatinha dessa? Quem? Fala pra mim. Não é porque eu fiz pro Alfredo que é só pro Alfredo, gente. Quer dizer, essa é só dele. Mas não serve só pra isso, né? O tricô à máquina é isso, gente. O tricô à máquina é explorar. É às vezes uma coisa mega simples, que parece besta, virou isso. Eu duvido que todo mundo aqui não gostou. Lógico, tem gente que fala assim, mas eu já faço laço há milênios. Grande novidade, José. Mas teve gente que gostou, tenho certeza disso. Né? Então na próxima semana, quinta-feira, live fazendo lacinho, tá? Beleza? Deixa eu ver se tem mais comentários, gente. Oi, Rosane Mello. Manuela, vou fazer uns lacinhos rosa pra minha cadelinha, Nina,
e Catarina. Só cuidado, gente, na hora que amarrar isso aqui, tá? Eu até faria uma solução diferente, mas tem que tomar muito cuidado. Não pode segurar no pescoço do cachorro pra ela ficar bonitinha assim. Você vai enforcar o cachorro, hein? Pelo amor de Deus. Me arrependi de mostrar a gravatinha. Gente, parcimônia na hora de colocar isso no pescoço do cachorro, da criança, de quem for, tá bom? Pelo amor de Deus. Ah, tá. Manuela Orlenas, vou fazer uns lacinhos, tá. Aí a Cláudia disse assim, eu pensei em um shorts pra fazer o lacinho. A gravatinha, no caso. Eu não sei se dá tempo. Não sei, Cláudia. É assim, shorts é um negócio muito ingrato, gente, porque você grava, ou você pega vídeo antigo seu, e você fala assim, eu vou editar pra caber em 1 minuto, né? Na boa, gente, eu tive que tirar um shorts do ar, que na verdade tinha subido, porque eu fiz ele com 1 minuto, né? Mas o YouTube leu como 1 minuto e 1 segundo, deixou de ser shorts, não é mais, né? Então, assim, eu não sei se dá pra fazer isso, esse tanto de coisa em 1 minuto. Posso até tentar. Porque daí no shorts eu não vou falar de detalhes da máquina, botões que aperta e tal. Porque o shorts é pra. Eu subentendo que a pessoa já, de repente, vai ter a expertise pra fazer aquilo. Tá bom? Soraya, Alfredo, Alfredo, Alfredo. Marisabel, aliás, roupa para pet vende muito. Faltam roupinhas para meninos pet, com certeza. Cláudia Silva, vou fazer uma aula de frontura com o melhor professor de tricô presencial, se Deus quiser, em 2022, janeiro. Cola lá, Cláudia, cola lá. Não sei porque eu tô lendo o negócio ali, tá? Normal. Professor, amei você. Divertido, explica claramente nota 1000. Deus te abençoe muito. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Cida. Mariana Mello, nunca tinha feito. Não encana, o lacinho é fofo, dá pra colocar em vários lugares, sim. A Cláudia Silva, eu amei essa live. A do Cinedes que tá encantada. E o Paulo mandou aquele superchat maravilhoso. Paulo, beijo, querido. Obrigado, obrigado mesmo. Quem me conhece sabe, aqueles, né, blogueirinho, que... deixa eu tirar isso aqui. Peraí, gente, não vou voltar mais com essa câmera, vai ficar sobrecarregando à toa. Agora vai correr aqui numa boa, vocês vão ver. Cláudia, põe Lastex, né? Que arrebenta se o cãozinho enroscar em algo. Verdade. Renata McDermott. Gente, isso aqui pra colocar no Alfredo, eu vou colocar e tirar foto e tirar, tá? Eu não deixo, não. Nem roupinha. Só quando tiver muito frio ele vai ter roupinha de frio, mas não vai ficar o dia inteiro com a roupinha, não. Porque é antinatural pra eles isso, né? Renata McDermott. Presente de Natal com lacinhos, adorei a ideia. Dirce Rambo, muito boa live. Pois é, gente, também gostei muito. Duas coisas no fim das contas, né? O começo da live de quinta, né? De quinta, olha o jeito de falar. E a live de hoje, né? Que foi a emenda de painéis, que inclusive a amostra caiu, tá aqui, deixa eu pegar. Que foi a emenda de painéis, né, gente? Mostrei com detalhe pra vocês, inclusive o avesso, que fica. Tá do avesso, inclusive. Mostrei o avesso, né? Que fica maravilhoso, não fica nenhum relevo de costura. Deixa eu ver se tá mostrando. Tá, não fica. Eu tenho comigo que dá pra costurar a peça assim. Então, de repente, costurar uma meia pra pé diabético, né? Dá pra fazer a meia pra pé diabético. Quem não sabe o que é meia de pé diabético, é meia que não pode ter nada relando na pele, nada roçando na pele do diabético, porque senão forma ferida e diabético tem dificuldade de cicatrização. Eu não sei porque que eu tô fazendo isso, mas eu tô colocando a gravatinha de novo. E aí tem que tomar cuidado nessa questão, né? Então você vai fazer. Eu já não acho legal o tricô para pé diabético, mas tem gente que faz e acha legal, né? Eu realmente não acho o tricô um material, um tecido legal para pé diabético. A gravatinha tá fora de centro, deixa ela aqui em cima. Olha que bonitinho. Você pode fazer um negocinho, gente. Eu vou tentar aprimorar a costura dela para que ela fique em pezinha. Mas eu acho que assim já é uma grande coisa, né? É que falta o colarinho aqui para deixar a gravata em pé, né?
Zé, dá pra colocar lacinhos em chapéu também, com certeza. Cláudia Silva, Zé fantástico, aprendo muito com você. José Ricardo Dias, chegou agora e deve estar achando assim que é o surto do ano, né? Pra finalizar o ano. Gente, preciso comprar camiseta, essa camiseta é tudo marcada de desodorante, não posso nem levantar o braço. Coitado, o José deve falar assim, meu, isso daí é doido. Mas isso aqui é uma gravatinha que eu fiz pro Alfredo, José. E aí eu tô colocando ela aqui pra mostrar pro pessoal. Fiz uma pataquada, né, pra variar. A Mariana tá dizendo que ela tá achando um monte de lugar pra colocar lacinho. Cláudia Silva, obrigada. Dirce Não. Nara Rodrigues, como usar essas costuras? Qual a indicação? Pena que tem pessoas que não vão até o fim, perdem muito. Depois vai assistir e fala assim, nossa, podia ter visto isso ao vivo. Indicação para o lugar para usar essa costura. Depois assista a live para entender, o José tá dizendo. É o seguinte, eu vou... Porque assim, gente, como que funcionam as coisas com o Zé? A cabecinha do Zé funciona assim. Ele pega um negócio para fazer, né? Ah, é legal, fiz emenda de painéis, eu sempre quis fazer isso, sempre quis mostrar, tal, não sei o quê. Parará, papã, e biriri, bororó. Agora, na minha cabeça, tá vindo as ideias, estão vindo as ideias. Por exemplo, dá para costurar a lateral de uma blusa assim. Zé, mas como que você vai costurar a lateral fazendo a outra? E o outro lado? Né? Tá aí uma forma de ter que desenvolver alguma coisa para isso. Mas eu já pensei em fazer a costura. Você vai colocar as duas laterais, vai estar colocando as duas e vai ter ali 4 pontos no meio que você vai fazer do começo ao fim da mesma cor. Né? Você não precisa ir até o final. Ah, Zé, mas e uma peça que tem barra, como é que resolve isso? Pois é, são coisas que vai resolvendo conforme a gente vai desenvolvendo o negócio. Mas eu pensei uma coisa que eu sempre quis fazer e eu não encontrava meio de fazer isso. Né? Hoje eu tenho, tá aqui na minha mão o meio. Sabe quando a manga tem uma lista aqui no meio, que na verdade não é desse jeito que faz, eles colocam com remalhadeira, desce uma tira e coloca com remalhadeira? Eu fiquei pensando nisso, eu falei, gente, eu posso fazer a barra toda, né? Vou tirar os pontos do meio ali, que eu vou determinar, teço um lado da manga, teço o outro lado com a barra, coloco aqueles pontos ali de volta na máquina, sendo ali onde eu vou montar a segunda cor, né? E vou colocando as beiradas, os lados de cada lado da manga, né? Vou colocando ao mesmo tempo, não é alternado, mas é ao mesmo tempo. Vou costurando essa tira, e tecendo e costurando a tira colorida no meio da manga. Zé, mas quantos pontos? O final de manga geralmente sempre tem um arremate grande, né? Aquele arremate. 2 pontos a menos, de repente. São coisas que eu posso trazer também aqui de técnicas para desenvolver com vocês, né? E não há youtuber de tricô à máquina ainda, apesar que eu acho que vai surgir, mas não há youtuber de tricô à máquina ainda que faça o que eu faço, gente. Não tem. Não tem. Né? Fora colocar lacinho no pescoço. Deixa eu ver aqui, gente. Dirce Ramo. Então, Nara, respondendo a sua pergunta, indicação, elas... Existem um monte de coisas que dá para fazer com esse tipo de trabalho, né? Mas a principal é emendar painéis. Imagina uma manta de bebê que você quer fazer com listras na vertical. Zé, é só mudar a cor na horizontal. Tudo bem. Ok, concordo. Até. Acho mais prático, inclusive. Mas se você quer fazer na vertical, né? Vou tirar, tá, gente? Tá incomodando. É que eu imagino como que fica no cachorro, por exemplo. Deve incomodar igual. Então, você pode fazer um monte de coisa, mas tem gente que vai querer fazer assim. Eu quero a lista na vertical mesmo do tricô. Entendeu? Outra coisa, gente. Quem viu isso aqui viu barrado de manta também, né? Tudo bem que isso já é tradição, né? Eu sei que tem muita gente que ensina esse barrado de manta, apesar de eu... Aquele barrado que vai um fio, 4 carreiras com fio com 3, 4 fios e 4 carreiras, ou menos, sei lá, com um fio sozinho. É assim, né? Fiozinho só, industrial. Legal de fazer, tal, é bonito, mas assim, gente, já gastou isso. Já gastou. Já, todo mundo já viu isso, gente. É que nem a cartela 3, o ponto pipoca.
Tem tanto ponto bonito que a máquina pode fazer, por que você só usa o ponto pipoca, ponto pipoca, ponto pipoca, ponto pipoca? Gente, ponto pipoca, coitado, a pipoca já até não existe mais. Deixa a pipoca lá descansar, né? É que nem tomate seco, gente. Põe tomate seco em tudo. Daqui a pouco você tá pintando a casa com tomate seco. Deixa o tomate seco descansar. Isso é de um sketch do Terça Insana, esse negócio do tomate seco, que eu lembrei agora. Vamos lá. Zumira Esquiante, qual regulagem você usou? Aonde, Zumira? Eu usei a regulagem adequada ao fio, né? Eu não falo regulagem, todo, assim, quem acompanha já viu eu falando isso. Não falo regulagem porque essa máquina aqui que eu usei, o 5 dela equivale ao 7 dessa, né? Então, o que eu fiz aqui no 5, eu fiz aqui no 3.1. Então é assim, Zumira, é importante você conhecer a sua máquina. Como que você conhece? Você pega um fio industrial, você vai colocar lá 3 fios, que é para mim é o mínimo que se trabalha, né? Com o 230, que é o seridó, e o 228 também. O 228 ainda você consegue colocar 2 fios e ainda fica legal, né? Para algumas coisas. Você vai pegar 3 fios, vai colocar 20 pontos ali, regulagem 6, uma regulagem mediana 5, tece umas carreiras. Teceu bem, ficou legal o aspecto, é aquela regulagem para esse fio. Não teceu legal, ficou apertado, ficou feio, aumenta a regulagem. Teceu, mas ficou largo, ficou ruim, não ficou bonito, ficou ralo o tricô, né? Diminui a regulagem. Coloca 4 fios do seridó, faz o mesmo teste. Coloca 5 fios do seridó, porque vai em algumas máquinas. Faz o teste, né? Então, assim, esse daqui que eu fiz, que eu apresentei antes, que eu tirei foto, coloquei na thumb e tal, eu fiz na regulagem 5 aqui. Esse daqui que eu fiz para continuar nessa máquina que é totalmente diferente da que eu fiz na 3.1. Ficou equivalente, né? Então é assim, é testando que a gente descobre a regulagem. Zé, mas toda receita tem regulagem. Gente, aquilo ali é referência. Toda receita tem uma amostra também, as de qualidade, né? Tem amostra também. Certo? Aquilo ali é referência. Você tem que seguir a amostra. Tá? Isso eu já expliquei extensamente aqui, inclusive numa live específica sobre a amostra, como tecer, como contar ponto e carreira e etc e tal. Dá uma voltada aí nas lives anteriores, vocês vão ver isso bastante. Tá? Qual a regulagem você usou? Da Zumira, já respondi. Ana Maria Gomes, vocês vendem fio pela internet? Moro em Ribeirão Preto. Vocês, a loja no caso, né? Sim, tá? Entre em contato com a Lanofix, tem o site www.lanofix.com.br, você tem os contatos da loja lá, tá bom? Rosane Mello, eu também assistirei para entender, embora eu sempre assisto mais de uma vez, mas já sei que tu é doido, então, pois é. Suzana, muito obrigada pelas ideias, pela aula, pelo papo, Deus te abençoe. Boa noite, pessoal, deu minha hora. Beijo, Suzana, acho que já foi, mas eu também já tô indo, tá, gente? Já já, só vou terminar de ler os comentários aqui e em seguida vou. Hoje fiz uma camiseta com rendado só na lateral, depois juntei enquanto fazia frente e costas. Pois é. Cláudia Silva, que legal, Renata, queria ver, deve ter ficado linda. Não tem professor como você. Obrigado, Suzana. Cláudia Silva, dá pra fazer bolsa, dá pra fazer um monte de coisa, gente. Dá pra pirar o cabeção. Fazer bolsa retangular. E olha que eu já fiz bolsa e não usei essa técnica, hein? Burrinho. Mariana Mello, eu uso 2 fios de seridó e faço bem aberto, adoro transparência, mas aí você quer o efeito, né? É diferente. Nara Rodrigues, qual o mínimo de fios industriais usados na 270? 2. Ai, gente, pior que eu tenho uma amostra ali, ó. Eu já volto. Prometo não derrubar nada dessa vez, que a câmera já vou tirar ela do caminho aqui. Ela não vai cair mais. Espera aí, tá, gente? Segura aí que eu pisei no fio do microfone pra ajudar. Segura aí, segura aí, segura aí. Que eu tô pegando a amostra da 270. Que enroscou no tensor. E por que não enroscar no tensor, não é mesmo? Voltei. Ai, ficou tão bom isso aqui. Tudo bem que vai ser um monte e desmonta de mesa, porque essa mesa não dá pra ficar aqui. Ó, isso aqui é um tecido que eu vou fazer, na verdade, se repararem bem, né? É os azul que tem ali.
Eu tenho 2 fios de 2,28 aqui, seridó, tá? Deu um paninho, gente, muito gostosinho. É um pano que se assemelha, não é igual, se assemelha ao que uma máquina 10 faria, também com 2 fios, mas não fica igual, tá? Se assemelha. E essa amostra aqui eu fiz e vou ter que fazer de novo porque era uma camiseta que eu ia fazer. E aí eu vou fazer uma camiseta listrada e vou fazer uma camiseta de cada cor. Depois, né? Que eu quero fazer camiseta mesmo, camiseta para usar no dia a dia. Então tem 2 fios aqui, ficou, ó, um tecidinho muito legal. Gosto muito da minha 270. Para quem não sabe, é a que fica atrás daqui, tá? Uma coisa importante, já se despeçam dessa mesa, porque eu acho que ela vai deixar de fazer parte do canal Tricotando com o Zé. Porque, como eu disse, eu estou mudando aqui as coisas. Eu quero fazer assim, eu quero trabalhar para fazer live, fazer vídeo, eu quero trabalhar sentado, com o braço, né? Aquele braço chique que vocês viram rodando aqui, que eu acho que vai ficar bem melhor, tá? O Vinícius fez uma pergunta que eu não respondi. Zé, eu ainda não sei tricotar. Quantas horas gasta mais ou menos para fazer um suéter ou camiseta simples? Vinícius, isso depende da habilidade de quem está tricotando, tá? Desculpa não ter respondido a tua pergunta antes, agora que eu vi ali, eu li, mas não respondi, tá? Mas, se você for fazer uma blusa, um suéter, né? Uma blusa de gola redonda, manga comprida, cava redonda, eu, José Augusto, eu teço essa blusa em... Se tudo der certo, se a máquina colaborar, se eu tiver com espírito de sabe, bom, né? Tudo der muito certo, 1h30, eu teço a blusa. Aí para montar, mais 1h30, mais ou menos, tá? Mas eu faço diferente, eu teço, depois eu monto, né? Deixa eu voltar aqui. Rúbia, senhor. Preciso deixar vocês, Cristina Massafera. Boa noite a todos, bom descanso, aula sensacional. Beijo, Cris. Obrigado por tudo, obrigado pela presença. Mariana de Melo Brits, e caimento fluido, legal, depende do modelo, sim. Adriana Vicentini, boa noite, gente. Obrigado a Zé pelos ensinamentos. Hoje é meu dia de cuidar da minha mãe. Até mais, beijos. Adriana, beijo. Rubem Moraes, eu também não consigo trabalhar na Eugene. Detesto aquele trilho que engata o carro. Né? Mariana Mello, eu sou louca por uma 270 também. Eu era muito doido nessa máquina e ela veio, tá? Depois veio outra em seguida. Em seguida não, anos depois veio outra, mas eu já revisei, já vendi. Cláudia Silva, Zé, você provoca a minha criatividade, me faz pensar sobre tricô e aprender mais e mais. É como a gente aprende idiomas, né, Cláudia? Pensar tricô é a mesma coisa que pensar em inglês, né? Daí, quando você começa a pensar em inglês, ela é professora de idiomas, tá, gente? A gente se desenvolve muito mais, né? Marisabel, o que você vai fazer com sua mesa linda amarela? Ela vai para fora do estúdio, do meu quarto, no caso, né? Porque eu quero ter ela como uma mesa de rodízio para máquina, sabe? E aí aqui vai ficar uma mesa com uma máquina. Não sei ainda se ela vai sair de fato, tá? Não sei ainda. Talvez eu compre um banco alto e trabalhe sentado no banco alto. É possível, mas assim, pode ser que ela vá embora. Manuela Ornelas. Boa noite, um grande abraço. Obrigado, Manuela. Ana Maria Almeida Cabral. Zé, adoro o seu trabalho. Obrigado, Ana Maria. Obrigado mesmo. Nara Rodrigues, obrigado, Zé. Amei a live. Gente, é isso. Já 1h48 de live. O Zé tá com fome, tá com um pouquinho de dor de cabeça. A atualização sobre minha sinusite melhorou muito, 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 muito. Ainda tem um pouquinho de nada assim, que ainda me dá uma dorzinha de cabeça, tá? Mas já tá melhorando também, então isso certamente passou já. Tô ótimo. Quinta-feira eu tô de volta com vocês. Muito, muito obrigado para todo mundo que colaborou, para quem mandou pix. Foram 2, foi a Soraya e a pessoa que não gosta que eu fale. Não é que não gosta, ela prefere que não fale. É uma ajuda muito boa mesmo, tá? Mas a ajuda melhor ainda é se, mesmo que fossem valores pequenos, quem pudesse fazer, fizesse. Quem gosta que eu fale, eu falo, tá? Deixa eu ver, tem uma mensagem aqui no WhatsApp, geralmente é a Patrícia me gritando. Muito, muito, muito obrigado,
tá? Mesmo, de coração. Tô agradecendo ao vivo aqui ainda. É muito importante, você sabe disso, tá bom? Beijo. Deixa eu ver. Fiquei curiosa. Era pra ter ido pra ti, não pro grupo. Fiquei curiosa. Ai, gente do céu. A Paty tirou uma foto, gente. Ainda bem que eu vi. Ai, Patrícia, pena que eu não tirei print. Eu devia ter tirado print. Eu tenho que aprender. Esse negócio com a Patrícia. Eu tenho que aprender com ela, que ela manda umas coisas, às vezes eu tenho que tirar print em sequência. Né, Paty? Meus amores, eu vou embora, tá? Fiquem bem. Muito, muito, muito obrigado pela presença de vocês. Deixa eu posicionar o troço aqui pra não ficar parecendo um panaca pra encerrar a live. Um beijo enorme no coração de vocês. Quinta-feira o Zé tá de volta com gravatinha e foto de Alfredo com a gravatinha. Preciso colocar na mochila, não posso esquecer. Um beijo no coração de vocês. Quinta-feira o Zé tá de volta. Até mais.